fique de pé, vem para o meio e permaneça. Eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar a sua vida. Independente do lugar que você esteja, neste exato momento, Deus preparou esse tempo para entregar para você a mensagem que você precisava. Prepara, sua vida será impactada. Gente, o problema do Brasil não está em um partido político. O problema do Brasil não está em uma ideologia. O problema do Brasil não é esquerda nem direita. O problema do Brasil é uma omissão de um pai. Porque quando eu não educo meu filho dentro de casa, o professor, debaixo de um sistema diabólico, vai educar. Nós culpamos, todos estão lá fora e nos inventamos de uma responsabilidade que é aqui dentro. Por quê? É mais fácil terceirizar do que se responsabilizar. Desculpa, você está vivendo a vida que você merece viver. Porque a colheita que você está tendo hoje é reflexo da semeadura que você teve ontem. Olha para quem está do seu lado, procura alguém e diga assim: você já é vitorioso hoje. Quantos acreditam nisso aqui? Diga para ele assim: deixa eu te dar 2 motivos. Diga: você acordou o sol. Diga: venceu o feriado. Amém? Tem pessoas que decidiram ficar deitadas. Você já venceu porque você decidiu fazer o que ninguém fez. Você já venceu porque você decidiu fazer ao contrário do que é o normal fazer. Geralmente feriado todo mundo quer o quê? Dormir e descansar. Mas você está aqui na presença do Senhor. Me ajuda só mais uma vez. Olha para alguém e diz assim: ninguém ganha de Deus no dar. Deu para entender? Quanto mais você entrega, mais Deus derrama sobre a tua vida. Então o que você está fazendo aqui nessa manhã, de estar aqui, você está ativando um modo colheita no céu sobre a tua vida. No nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa manhã. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já está aqui. Porque a tua palavra nos garante que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. E nós não estamos aqui no nome de Alá, nós não estamos aqui no nome de Buda, nós não estamos aqui no nome de nenhum santo, nós estamos aqui no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jeová. Pai, nessa manhã, essa é a palavra. Nós estamos aqui pela tua presença. Nós preferimos a melhor parte. Nós preferimos aquilo, ó Pai, que os céus têm para a nossa vida. Senhor, nessa manhã, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Ser servido de nós. Pai, a tua palavra diz que o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para terminar. Pai, nessa manhã, existem pessoas aqui com obra em andamento, porque ainda estão sendo aperfeiçoados do Senhor. E nós estamos aqui porque nós queremos ser melhorados. Pai, nós queremos estar melhores do que ontem. Pai, eu peço ao Senhor, derrame sobre nós tudo que os céus têm para nossas vidas nessa manhã. Nos alinha, nos reposiciona. Pai, nós ouvimos aqui na última quarta-feira um chamado, o Senhor chamando a Samuel, o Senhor com a tua voz gritando, Samuel. E nessa manhã grite a nossa voz, como o Senhor chamou a Samuel, e Samuel diz: eis-me aqui. Pai, nós dizemos nessa manhã, independente da geografia, independente do horário, independente do dia, independente da minha circunstância, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Ser servido de mim, Pai, fala que o teu servo ouve. Essa foi a resposta de Samuel. E o Senhor levantou Samuel para um tempo. O Senhor levantou Samuel para marcar uma geração. O Senhor levantou Samuel para mudar uma estação. O Senhor levantou Samuel para levantar reis. E eu quero profetizar nessa manhã
que o Senhor nos levante para mudar a estação, que o Senhor nos levante para mudar a geografia, que o Senhor nos levante com um propósito nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas e fale conosco nessa manhã. Aleluia. Me dê 30 segundos, ainda em pé, leia essa palavra comigo. Coloca aqui para mim, por favor, Ítalo. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Você pode ler comigo, por gentileza? É bom que você desperta. Nós vamos ler até o 42. Caminhando. Dá um glória a Deus comigo. Volta no 41, Ítalo. E orientou o Senhor dizendo: porque está. Olha para quem está do seu lado e diga assim: por que você está ansioso? Me ajuda, você vai ser profeta na vida de alguém aqui nessa manhã. Olha para alguém e diz assim: por que você está preocupado? Só anda ansioso, só anda preocupado quem não está nos pés dele. Porque quando você está nos pés dele, você vai ter a presença dele. E ele está dizendo assim: Marta, Marta, por que está ansiosa? Por que está preocupada? Maria está no lugar certo. Sabe, essa manhã você tem duas opções: em deixar a sua ansiedade te governar, em deixar as suas preocupações te governar. Tem uma frase que eu costumo dizer, e eu peço você que repita comigo para você gravar. Diga comigo assim: o que me preocupa, diga, o que me preocupa me governa. Você pode dizer isso para quem está perto de você. Diga: o que te preocupa te governa. Posso estreitar a frase um pouquinho mais? Olha para quem está só, diga assim: o que te preocupa está te direcionando. Vocês entenderam que ficou mais forte ainda? Porque por aquilo que eu me movo é aquilo que me direciona. Aquilo que me preocupa é aquilo que está me direcionando. A pergunta é: você veio direção aqui por causa da sua preocupação ou por causa da presença? Uau! Quem entendeu? Porque eu posso vir aqui com a motivação errada. E a pergunta que você, e a resposta que, olha que doideira isso aqui. Porque se você vem aqui com a motivação errada por causa da sua ansiedade, por causa das suas preocupações, para que Deus resolva seu problema, porque você está tão atarefado, você está tão cheio de coisa, Ele vai dizer só isso para você: porque está ansioso. Mas se você veio aqui para prostrar os pés dele e está no lugar certo, Ele vai dizer: você escolheu a melhor parte. Então essa é uma manhã que você precisa decidir. Deu para entender? Porque Ele quer falar nessa manhã, sim ou não? Ele entra na casa, Ele está disposto a falar, mas nós temos dois públicos: um público que adora e um público que está tão atarefado de tantas coisas, que está tão ansioso, está tão cheio de coisas para fazer. Por que muita gente você acha que não está aqui nessa manhã? Porque está sendo Marta. Está tão preocupado que o dia do feriado não é o dia de estar aos pés do Senhor, é o dia de descansar. Mas você nessa manhã escolheu a melhor parte. Você pode tocar na mão de alguém que está do seu lado. Diga: nessa manhã você escolheu a melhor parte. Diga para quem está só assim: e não lhe será tirada. Meu Deus! Alguém está comigo? O que eu estou dizendo para você, que é o que você veio fazer, você vai receber algo da parte de Deus aqui nessa manhã. Aquilo que você veio prestar ao Senhor, você vai receber algo da parte de Deus essa manhã. Vou repetir porque é para alguém aqui nessa manhã. Aquilo que você veio fazer, você está no lugar certo, na hora certa, aos pés da pessoa certa, e Deus vai derramar algo novo sobre ti nessa manhã. Amém? Nós estamos vivendo uma geração ansiosa, crise de ansiedade. Esse dia eu estava pesquisando, e aí agora saiu uma nova crise diferente. Crise existencial. Pastor, o que é isso? Pessoas que não sabem nem por que existe. Entendeu? Você pergunta para a pessoa, ela diz: cara, não sei. Não sei.
Tem hora que eu nem sei do que eu estou aqui. Talvez você está nessa crise. Mas essa é uma manhã que Deus está dizendo para você: eu vou virar uma chave na tua vida, para você receber algo da minha parte. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Abençoa a vida dessa pessoa. Diga para ele toda a ansiedade. Diga: caia por terra agora em nome de Jesus. Diga: chegou um tempo de você se prostrar, adorar e confiar. Diga: e você receberá a melhor parte. Diga: e não lhe será tirada. Dá um aperto bem forte, um glória a Deus bem forte. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede em vida. Obrigado pelo Teu favor, obrigado pelo Teu amor. Estamos aqui porque precisamos. Estamos aqui porque nós Te amamos. Por isso fale conosco dentro da Tua vontade e não na nossa. Essa é a minha oração feita no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse bom dia, paz, poder se assentar. Em nome de Jesus. Entrando e já saindo rapidinho, né? Eu entrei aqui, eu vi o pastor Léo falando da doença do século, a ansiedade. Sabia que um dos países com o menor índice de ansiedade no mundo é a África? Eu acho que a gente está precisando tomar um pouco de vergonha na cara, passar um pouco de fome, um pouco de necessidade, para a gente ser mais forte. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que é uma geração tão fraca, que passa por tão pouco e não consegue se levantar por nada. Que Deus tenha de misericórdia dessa geração. Amém? Então você está nervoso? De forma nenhuma. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Pastor Léo, faz um favor para mim. Eu acho até um pecado não fazer isso. No porta-óculos. Pega meu óculos lá. Hoje eu vou usar meu óculos. Hoje eu tomei a pílula da lembranças. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 6. Quero que você leia comigo. Versículo 11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que haveria, que faria a Jesus. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, e conferenciavam sobre o que haveria fazer. Agora sim, papai. Pai, fale conosco. Nós precisamos de ouvir tua voz. Quebra todas as cadeias e faça com que o teu nome seja glorificado. Quero que você, se não ficar com a Bíblia, pelo menos nos acompanhe aqui, para que a gente possa entender o versículo de número 11. Versículo 6 diz assim: aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e aconteceu também no outro sábado, Jesus tomou a decisão, e a decisão é entrar na sinagoga. E a intenção de Jesus não era uma outra, senão ensinar ali dentro.
Só que ali dentro daquela sinagoga, naquele dia especial, porque Jesus estava ali, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Queridos, a ordem dada por Deus a Moisés foi que Moisés construísse um tabernáculo. O tabernáculo ele era dividido em 3 seções. A primeira, onde o povo tinha acesso. A segunda, onde o sacerdote tinha acesso. E a terceira, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Era o pátio, lugar do sacrifício, o lugar santo e o santíssimo lugar. Esse era o tabernáculo construído por Moisés. Davi, no seu coração, desejou construir uma casa para Deus, e você já conhece o texto, e Deus deixou bem claro que Davi não tinha condição de construir a casa para Deus, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue, e o Senhor deixou claro que ele receberia a oferta de Davi, mas seria construída por Salomão. Então Salomão constrói o templo. E quando Salomão constrói o templo, Salomão deixa bem claro: este lugar não será um outro lugar, senão a casa de oração. Então o ambiente de oração, o ambiente de entrega era o templo que foi construído em Jerusalém. Quando Israel foi levado cativo à Babilônia, e Israel ficou no cativeiro por 70 anos, por não ter condição de subir para Jerusalém, por eles agora eram escravos, eles pediram permissão para o governo babilônico para construir um ambiente de adoração. E este ambiente de adoração que eles pediram para construir se deu o nome de sinagoga. As primeiras sinagogas foram construídas na Babilônia, onde o povo se reunia para adorar o Deus de Israel. E um detalhe importantíssimo é que quem tinha o controle sobre a sinagoga sempre seria um sacerdote ou um rabino, que era um mestre. Ele teria que ter no mínimo 30 anos de dedicação ao conhecimento das Santas Escrituras. Seria mais ou menos, para você entender, o pastor Walter, um exemplo claro. E ele tinha autoridade para convidar quem iria ministrar a palavra, e também ele teria autoridade para separar quem poderia estar no templo, quem não poderia. De cara, 3 grupos eram impedidos de entrar no templo: mulher com fluxo de sangue, homem ou mulher com lepra, ou qualquer ser humano que tinha uma deficiência física. Uma exceção para quem tinha uma deficiência física. Quem tem uma deficiência física poderia entrar se o sacerdote decidisse o convidar. E esse dia era chamado como o dia da misericórdia. Então o sacerdote vai convidar alguém que tem uma deficiência física para estar do lado de dentro, para adorar o Senhor. E esse dia seria conhecido como o dia da misericórdia, dia da misericórdia. Porém, esse que foi convidado pelo sacerdote, ele não poderia de forma nenhuma sentar num ambiente onde todos sentavam, porque eles acreditavam que a deficiência era resultado de pecado cometido por aquele que carregava a deficiência no seu corpo. Você se lembra quando Jesus, um exemplo, se a gente fosse olhar hoje ali, claro que não é uma deficiência, foi um acidente,
Se fosse olhar para a pequena, grande mulher, a gente ia perguntar qual foi o pecado que você cometeu. Não foi pecado. Você se lembra quando os discípulos depararam com, me ajuda por favor, se não me falha a memória, um cego, e perguntam para ele, quem foi que pecou, ele ou os seus pais? Porque qualquer tipo de deficiência era sinal de pecado familiar. Foi ele que pecou ou foram os seus pais? E aí Jesus vai deixar claro, nem ele nem o pai. Mas já que isso aconteceu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através dessa enfermidade. Então este homem, ele era considerado pecador e ele não poderia sentar do lado dos que se considerava santo demais. Ele podia cultuar do lado de dentro, mas ele teria que ficar afastado. Teria que ficar? Ele teria que ficar? Dos quatro evangelhos, somente Lucas atenta para um sinal que para mim é fundamental. Mateus, no capítulo de número 12, versículo 2, vai abrir a sua boca e vai dizer que ele tinha uma das mãos mirrada. Marcos, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele vai ter uma das mãos mirrada, mas Lucas, ele é preciso dizendo que não era uma das mãos, era a mão direita. A mão direita é a mão da força. Eu não sei em que ocasião, mas ele usando a força da mão direita para trazer para casa o sustento para sua família, houve um acidente e por que o senhor acredita que houve um acidente? Eu vou te mostrar um texto lá na frente. Houve um acidente, ele perdeu a habilidade e agilidade da mão direita, perdendo-lhe a força e já não tendo mais a força que um dia teve. E por não ter a força que um dia teve, ele já não é mais aquele que um dia ele foi. E existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não só arranca a habilidade que nós temos, mas também arranca a identidade que Deus sempre nos deu. E não arranca simplesmente porque Deus o tira. Arranca simplesmente porque nós não conseguimos administrar a pressão das pessoas do lado de fora que começa a cobrar da gente aquilo que Deus não cobrou. E a gente, para pressionar as pessoas que estão do lado de fora, vai se curvando, vai se rendendo, vai se prostrando, e de repente você já não é aquela que um dia foi, já não é aquele que um dia foi. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida nessa manhã, para dizer pelo menos para duas pessoas, tem restauração de Deus para alguém nessa manhã. Eu vou repetir de novo, tem restauração de Deus para alguém nesta manhã. Algo que foi tirado das suas mãos, eu profetizo que hoje Deus vai lhe devolver para a glória do Senhor. Eu vou repetir uma vez mais, algo que foi tirado de você, eu não sei como e quando, mas o meu Deus me traz aqui para dizer para você, eu vou devolver para você aquilo que foi arrancado das suas mãos. Imagina cá comigo este jovem, Senhor, ouvindo que o sacerdote decidiu, debaixo de bondade, de misericórdia que ele carrega dentro do seu coração, decidiu trazê-lo para adorar o Senhor juntamente com os demais. Eu acredito que qualquer um dos que aqui se encontra aceitaria de imediato este convite. Um detalhe importantíssimo é que ele vai convidar e o texto vai nos dizer, vem cá pastor Léo, me ajuda aqui, o texto vai nos dizer, e eu vou te mostrar que ele vai fica lá naquele cantinho lá, ele vai entrar e por causa, lá no cantinho lá, mais, até passar da porta, passa da porta. Aí, tá ótimo. Não pode passar, né, pastor? A porta está fechada. Então ele cultuava do lado de dentro, mas ele não poderia se aproximar das pessoas que
do lado de dentro está. E eu não sei o que é pior para mim. Você não estar do que estar e não ser percebido por ninguém. Eu não sei o que é pior. Eu não sei se já aconteceu com você, você chegar num ambiente e de repente você ser tão menosprezado pelas pessoas que você não ter, se ficar, tá ruim. E se sair, fica pior ainda. Aí você fica assim, ó. Todo mundo fala tudo o que quer, mas só que não te envolve no assunto. E você vai ficando sem graça. E não tem jeito. O exemplo, eu domingo à noite aqui, fiquei bem sem graça, mas tá bom, né? Você vai ficando sem graça porque não te cabe no assunto, você vai ficando sem saber o que fazer. Não sei o que é pior. Ele não podia de forma nenhuma estar no meio dos demais por causa da deficiência. A pergunta, ele tem culpa da deficiência que ele tem? Quem o convida? Convida por causa da misericórdia que ele carrega sobre os seus ombros. A palavra misericórdia no original é se colocar no lugar do que está sofrendo. A palavra misericórdia é você sentir a dor do coração da mesma forma daquele que sofrendo está. A intenção do sacerdote naquele dia era colocar o homem que tem uma deficiência na mão no lugar que ele gostaria de estar. Não, a verdade, ele não queria usar de misericórdia. O que ele queria era usar a deficiência que aquele moço carregava no seu corpo. Porque a intenção de convidá-lo para estar no meio dos demais não era uma outra, senão uma intenção de pegar Jesus fazendo no sábado aquilo que, segundo a lei, não poderia ser feito. Não foi uma bondade daquele que o convidou. Pelo contrário, foi uma maldade. Porque ele não queria ser misericordioso com aquele que tinha uma deficiência. Pelo contrário, ele queria explorar a deficiência daquele que deficiente era. E nós precisamos ter um pouco de veneno. E eu te explico, por favor, calma. Jesus disse que nós precisaríamos ser manso feito uma pomba, mas prudente como uma serpente. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo assim, Walter, você não pode ter fé ou amargura sobre o seu corpo, porque a pomba não tem. A pomba ela é mansa, ela não carrega amargura. Mas você precisa entender uma coisa. A serpente ela é prudente. Qual é a prudência da serpente? A prudência da serpente é o veneno que ela carrega nela. Mas o veneno da serpente não prejudica ela em nada. Mas defende ela de muita coisa. Você não tem medo de se aproximar de uma cobra por causa do bote que ela vai te dar. Você não se aproxima da cobra porque você não sabe se ela é venenosa ou não. Porque o que te prejudica não é a picada da serpente. O que te prejudica é o veneno que a serpente carrega no seu corpo. E às vezes nós precisamos ter um pouco de veneno para nos defender, não para atacar as pessoas. Quem está me entendendo? O veneno da serpente não é para atacar as pessoas. O veneno da serpente é para defendê-la. E nós precisamos ter um pouco de maldade, um pouco de veneno para entender que existem pessoas que não estão sendo misericordiosas com você. Existem pessoas que estão tentando usar a deficiência que você carrega. E essas pessoas são perigosas. Pessoas que observam uma deficiência no seu corpo. Pessoas que observam uma deficiência no seu dia a dia. E aí você acha que ela está usando de misericórdia, tentando te ajudar. Pelo contrário, ela está tentando explorar a deficiência que você carrega no corpo. E você precisa ser maldoso com essas pessoas. Porque se você não tiver um pouco de prudência, eles vão te devorar. A intenção daquele homem não era uma outra intenção, senão usar a deficiência de alguém que deficiente era, para destruir a vida de quem não tinha deficiência nenhuma. Porque Jesus não tinha nenhum tipo de deficiência. Mas a intenção deles é, nós vamos trazer Jesus
nós vamos colocar alguém que tem uma deficiência perto dele. Porque segundo relatos que nos chega, ele não suporta passar perto de alguém que tem deficiência, sendo ele eficiente e não curar a pessoa que deficiente está. Entendeu aí? Então vamos fazer o seguinte, já que ele é eficiente, vamos colocar ele perto de um deficiente e vamos ver o que vai acontecer. Mas o dia é o sábado, que não pode se fazer nada. E se ele fizer, a gente pega ele. Se ele fizer, a gente pega ele. Ei, ei, não tem nada a ver com a sua deficiência. Tem nada a ver, pastor Léo, com a sua deficiência. Eu vou repetir de novo. Não tem nada a ver com a sua deficiência. Tem tudo a ver com a decisão que você tomou na sua vida de servir um Deus eficiente. Eu vou repetir de novo. Não tem nada a ver com a sua deficiência, mas tem tudo a ver com a decisão que você tomou, mesmo sendo deficiente. Em alguma área da sua vida você decidiu servir um Deus eficiente. O problema não é com você, o problema é com Deus que você serve. Eu vou repetir de novo, o problema nunca foi com você. Você nunca foi percebido. Você nunca foi percebida. As pessoas nem te enxergavam, nem te via. Aí você vem num culto, levanta a mão, aceita Jesus e de repente começa tudo sobre a sua vida. Ei, não tem nada a ver contigo não. Então você precisa ter duas coisas: maturidade suficiente para entender a decisão que você tomou, coragem suficiente para colocar na mão dele aquilo que não cabe na sua. É dizer para Deus: Deus, não é problema meu não, o problema é seu, resolva para mim. Faça por mim aquilo que eu não consigo fazer. O culto está acontecendo na sinagoga. O culto está acontecendo na sinagoga. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no. Observava quem? E os escribas e fariseus observavam o deficiente na porta? Não. Observava o eficiente que estava na sinagoga. Eles Pode ficar à vontade, tirar foto? Pode ficar. Você quer aqui? De que lado? Diz que tem um lado que é mais bonito que as divinas. Vai. Aí, agora... Eles ficam doidos procurando querer tirar foto. Parado, né, pastor Léo? Os olhos deles não estavam no ensinamento de Jesus. Os olhos deles estavam à procura de uma falha, de alguém que nunca falhou. Ele vai falhar. Ele vai falhar. Ele vai falhar. Pessoas que sabem que você tem deficiências e vive procurando as deficiências que em você há, não serve para andar com você. Eu vou repetir uma vez mais. Pessoas que sabem que você não é eficiente e procura eficiência em você, não serve para andar contigo. Faça uma leitura, por favor. Faça uma leitura rápida. E eles procuravam uma falha. Procuravam falhas. Porque se ele cometesse uma falha no sábado, e a falha que eles procuram, será que ele vai curar esse miserável no sábado? Porque se ele curar no sábado, nós temos argumento para acusá-lo. Nós temos argumento para acusá-lo. E aqui eu começo a pregação. Versículo 8. Mas ele
bem conhecia os seus pensamentos. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Bem sei os pensamentos que tem acerca de vós. O meu pensamento é bom acerca de vocês, mas o pensamento de vocês acerca de mim não é bom não. Porque o que vocês estão procurando é uma ocasião para que vocês possam usar a minha palavra contra mim, que a palavra sou. Ele disse ao homem que tinha a mão mirrada, número 1. Fala isso com o seu irmão, por gentileza. Levanta-te. A primeira coisa que o Senhor falou para o homem, Jesus está ensinando aqui. Quem está comigo? Jesus está ensinando aqui. Os que estão aqui não estão observando o que ele está ensinando, mas procurando uma ocasião para pegá-lo. Então ele para de falar para aqueles que aqui se encontram e ele vira para aquele que está menosprezado no canto. E a primeira coisa que ele vai falar é: levanta. 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 Essa é a palavra de Jesus. Levanta. Levanta. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, mas eu não tenho uma outra palavra senão essa. O meu Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: levanta. E um detalhe importantíssimo é o que te fez prostrar da forma que te prostrou? O que te fez cair da forma que você caiu? A pergunta que eu faço é: apóstolo, eu não consigo. Você não consegue ou você não quer? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 13, ele deixou bem claro, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No capítulo 1 do livro de Jó, Jó vai receber 4 mensageiros. Os 3 primeiros mensageiros que batem na porta de Jó no capítulo 1, vai falar sobre a sua vida financeira. Jó tinha aproximadamente 60 milhões de dólares investido em animais, há quase 4.000 anos atrás. Ele levanta pela manhã e a notícia é: você não tem dinheiro para comprar um pão com manteiga. 3 mensageiros. O 4º mensageiro não vem trazendo mensagem acerca da vida financeira, mas vem falando acerca da vida familiar. E aí o 4º mensageiro chega dizendo assim: nós estávamos na casa do teu filho mais velho, veio um vento oriental, derrubou as paredes e os seus 10 filhos morreram. Posso fazer uma pergunta para você? Se você estivesse no lugar de Jó, o que você faria? Eu não sei o que você faria se você estivesse no lugar de Jó, mas eu sei o que Jó fez estando no lugar dele. Depois de perder toda a sua fortuna e perder os seus 10 filhos, versículo de número 20 do capítulo 1, diz assim: então se levantou Jó. Talvez você tenha algum argumento para me convencer que você vai continuar prostrado ou prostrada da forma que você está. Mas eu tenho textos bíblicos o suficiente para dizer para você, independente do que você esteja vivendo hoje, há uma palavra que vem do céu para dizer para você: levanta-te. Você pode cutucar alguém com autoridade e dizer: levanta-te. Vai, faça isso. Levanta-te. Levanta, Deus está dizendo para alguém: você precisa se levantar. Ele sabe o que você viveu. Ele conhece o seu deitar. Ele conhece o seu levantar. Mas mesmo sabendo de tudo que você viveu e de tudo que você passou, Ele tem uma palavra para você nessa manhã: levanta-te. Capítulo 19 de 1 Reis. Se isso não for sintoma de depressão, me fale o que é. Elias entra debaixo de um zimbro. E debaixo do zimbro, olha a narratória dele: já basta, Senhor.
não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Elias está com todas os sintomas de alguém que está em uma depressão profunda. Ele está pedindo a Deus a morte. Mas enquanto Elias está pedindo a morte, porque Elias não consegue produzir como um dia produziu, Elias se esqueceu que ele não serve homens, ele serve Deus. Porque quando você para de produzir para o homem te descarta. Mas quando você para de produzir para Deus, Deus te recicla. E escreve no teu peito: agora da segunda casa será maior do que a primeira. O anjo desce. E o anjo toca em Elias e diz: levanta, Elias, levanta. O Senhor está dizendo: o que eu tenho para fazer na sua vida não dá para fazer você prostrado, então se levante. Elias come do pão, Elias bebe da água, e a Bíblia diz que Elias volta uma vez mais em deitar. Porque às vezes Deus nos dá um alimento, o alimento é até forte, mas não tem a força o suficiente para me manter na posição que Ele quer. E Elias deita de novo. A impressão que eu tenho é que Elias está dizendo assim: ele vai desistir de mim, ele vai colocar outro no meu lugar, ele vai abrir mão de mim, porque nem eu mais acredito, nem eu mais tenho força, nem tenho mais esperança. Então se eu não tenho, por que ele vai ter? Mas a Bíblia diz que o anjo vem a segunda vez. Você pode me ajudar? Toca no sermão. Deus vai insistir com você. Não faça isso, pastor. Deus está insistindo com você. Não me pergunta o que você carrega, mas eu sei que você carrega algo que não é seu. Porque se você não carregasse algo que é dele, ele não insistiria o tanto que ele está insistindo. O anjo desce a segunda vez e toca nele e diz: levanta, coma deste pão, porque muito extensa é a sua caminhada. Você está dizendo que não consegue caminhar mais, mas eu venho para dizer que a sua caminhada é muito extensa. Você não vai parar agora. Vou repetir: você não vai parar agora. Vou repetir: você não vai parar agora. Não vai parar. Pastor, e como que eu me levanto rápido? Não tem mais tempo para brincar. Deus tem pressa. De onde é que o senhor tirou isso? Da Bíblia, mas só lê o que você acha. Capítulo de número 12, versículo de número 5. Atos dos Apóstolos. E Pedro era guardado na prisão. E a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Versículo 7. O anjo entra dentro da prisão. Uma grande luz. O anjo toca em Pedro e diz: levanta-te. Observa, vê se eu estou errado. Depressa. Levanta-te. Está errado aqui o texto? Levanta-te. Depressa. Deus tem pressa em colocar você de pé. Eu repito: Deus tem pressa em te colocar de pé. Por que Deus tem pressa, pastor Leandro, de me colocar de pé? Se eu não consigo produzir, doutora Tati, como um dia produzir? Por que Deus tem pressa em me colocar de pé? Se eu não consigo mais fazer o que um dia fiz? Os homens priorizam nome. Deus guarda a história. Eu vou repetir de novo: o homem prioriza nome. Deus guarda a história. Ou você se esqueceu que há um memorial diante dele escrito? Ele escreveu a sua história. E esse Pedro, o pastor Léo, que está caído hoje, é o Pedro que esteve de pé ontem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Pedro, juntamente com João, está indo à hora nona, o templo para buscar o Senhor em oração.
Eles vão passar pela porta formosa do templo. Na porta formosa tem um aleijado. E o aleijado olha para Pedro e para João e diz: me dá uma esmola. E Pedro abre a boca dizendo assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Você me ajuda, por gentileza? Olha para o seu irmão e diz: você se lembra quando você tinha? Não faça isso, por favor. Você me ajuda muito. Você se lembra quando você tinha fé? Quando você tinha fervor? Quando você tinha lágrima? Quando você tinha paixão? Quando você tinha... Você se lembra? Quando você arrepiava? Quando você... Se lembra? Tem tanto tempo, não tem? E você não deixou de arrepiar e chorar na presença do Senhor porque você quis. Por causa das pancadas no longo da caminhada, você foi endurecendo, ficando pesado a ponto de se prostrar. E talvez as pessoas que lhe cercam hoje não conheçam a sua história. Respeita o seu nome, mas o meu Deus talvez não respeite o seu nome, mas Ele conhece a sua história. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ei! O Pedro que está prostrado no capítulo de número 12, é o mesmo Pedro que está de pé no capítulo 3. Por isso que o meu Deus deixou claro, dizendo: você que está de pé, cuida para que não caia. Mas se cair, fica tranquilo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus me traz aqui para te colocar de pé. De pé. Primeira ordem é: levanta-te. A primeira ordem é. A segunda ordem está junto à primeira. Fica de pé. A primeira ordem é. A segunda ordem é: permaneça. Porque não adianta nada levantar aqui e cair ali. A primeira ordem é: levanta-te. Na sequência é: permaneça de pé. Por que permanecer de pé? Por que permanecer de pé? Por que, Josi, você precisa permanecer de pé? Me fale, pastor Léo. Por quê? Porque eu preciso entender quem foi que me levantou. E se você tem convicção que foi Deus que te levantou, você tem força o suficiente para permanecer de pé da mesma forma que Ele te colocou. Não, eu não dou conta não, velho. Não tenho paciência mesmo. Não dou conta. Não tenho paciência. Paciência de quê? Esses crentes, tá fraco. Não dou conta. Aquela, ô vida, ô céus, ô morte. Só a misericórdia. Não dou conta. Já falei para os meus filhos biológicos e peço para vocês, filhos espirituais, o pior sentimento que você pode nutrir é o sentimento de pena. Eu estou com fulana porque eu tenho pena dela. O dia que eu largar ela, ela se acaba. Manda ele. Para casa de Noca. Manda para casa de Noca. Pega esse sentimento hipócrita seu e vá para os infernos. E sabe por quê que ele tem pena de você? Porque você ainda não descobriu quem você é. Sabe por que ela tem pena de você? Porque você não valoriza o que você deveria valorizar. Porque são duas coisas distintas e você precisa entender. Você precisa entender. Duas coisas distintas. Existem pessoas que querem explorar a sua deficiência. Mas isso não quer dizer que você deva permitir ele explorar uma deficiência que é sua. E sabe por que a maioria das pessoas permite que a deficiência dela seja explorada? Sabe por quê? Porque ela quer viver como vítima. Fulano de... Ô, pena de fulano, vamos dar uma cesta básica para ciclano, porque está morrendo de fome, vamos lá. Aí chega lá na casa lá, para você ver como é que eu estou.
vai dar a volta por cima. Esse é um sentimento diabólico. E eu falo para meus filhos, não queira que as pessoas tenham pena de você. Eu quero que as pessoas tenham orgulho de você. E esse é o sentimento que você precisa carregar no seu coração. Se não for para ter orgulho daquilo que eu faço, não tenha pena de mim. Não quero que ninguém tenha pena de mim, independente das circunstâncias vividas por mim. Por que Jesus perguntava, você quer ser curado? Como é que Jesus vai perguntar para um cego, se o cego quer enxergar? Mas tem cego que quer continuar cego. Por quê? Porque ele quer viver de esmola. Quer viver de esmola. Principalmente, mulher, pelo amor de Deus, se valorize. Tem um homem melhor do que esse que está se matando por causa dele. Manda esse cara ir para o Mineirão rodar bolsinha. Misericórdia, nada. Manda esse cara ir para casa de Noca. Manda essa mulher também, que tem mulher que é pior do que homem. Se ele não te respeitar, se ele não te amar, não serve para estar contigo, manda ele vazar. Sabe na mão de quem que eu fico? Na mão de Jesus. Hoje, a pessoa que eu mais amo na terra, Deviane Terezinha Teixeira Souza. Se Dona Deviane chegar para mim e dizer para mim, eu não quero mais nada com você, eu procurar ela de novo? Como é que fala jamais em francês? Jamais. Não vou mesmo. Pastor, mas o senhor não ama ela? Claro que eu amo. Mas se ela não me amar na mesma medida que eu amo ela, não serve para andar comigo. Eu estou dizendo para você que o sentimento que você deve nutrir são de pessoas que te amam, não de pessoas que têm pena de você. Pessoas que têm pena de você sempre vai explorar a sua deficiência. Pessoas que te amam vão mostrar para você as suas deficiências. Quantas são as vezes que eu decido parar em determinado momento, Dona Deviane entra e diz, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa enxergar o que eu estou enxergando. Você pode muito mais do que você imagina. Vamos para cima. Pessoas que reconhecem as suas eficiências são pessoas que devem andar do seu lado. Por isso eu quero profetizar na vida de alguém aqui na autoridade, que é o nome de Jesus. Levanta, mas permaneça de pé. Permaneça de pé. Não é receber um alimento aqui na quarta-feira pela madrugada, na quinta-feira está de novo caído. Levanta, pelo amor de Deus. Mas permaneça de pé, por quê? Porque os que confiam no Senhor serão semelhantes aos montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todos sempre. Paulo, quando escreve aos irmãos que estão em Corinto, no capítulo de número 15, ele vai deixar claro dizendo, e no demais, irmãos meus, sejam firmes e constantes no Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, que na mesma pegada que você iniciou o dia hoje, você vai terminar o ano para a glória do Deus de Israel, de pé para a glória do Deus de Israel, de pé e permanecer de pé. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Observa o texto para você ver. Ele não anda, porque o bicho era pirracento, é lá da Bahia. Ele não anda. Apóstolo, está o texto lá que ele andou. Ele libera a palavra, mas ele não anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele não levanta e nem anda. O versículo seguinte vai dizer assim, e tomando-o pela mão, tomando pela mão. Observa o texto, colocando de pé, firmando os seus artelhos. Deus abençoa. Firmando os seus artelhos. O que vai fazer com que aquele homem se levante é a mão. Porque às vezes a gente tem uma palavra, mas nós não temos uma atitude.
É por isso que Deus vai colocar alguém do seu lado. Não só para entregar uma palavra, mas para estender a mão. Eu fiquei 6 meses. 6 meses. A minha oração em 6 meses era só uma: Deus, não me deixa para o inferno, tem misericórdia de mim. Não tinha alegria para nada. Só que me levantava era Deviane. Deviane era uma perturbação nessa época. Diante de Deus, eu queria ficar deitado na cama, não queria me levantar para nada. Mas a minha casa parecia Minas Brasil. Toda hora alguém queria uma receita, vinha com receita porque precisava de um remédio. E eu tinha um remédio que curava todo mundo, mas eu não conseguia me curar. A pessoa chegava lá, aí, tem um pessoal aí fora aí que quer que você ore por ele. Eu disse: não vou orar não. Ela disse: tá bom, mas se o pessoal que está aí fora morrer e for para o inferno, você sabe que Deus vai cobrar de você, né? Como é que não levanta? Eu levantava, orava, Deus curava pessoas de câncer, batizava pessoas do Espírito Santo, renovava tantos milagres, e eu voltava para o mesmo lugar. Um dia eu estava de joelho, antes de começar o culto, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. E o irmão Wendel só viu um braço passando sobre os meus ombros, e ele disse: Deus, eu congrego em outro lugar, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para o Senhor: Deus, ouça a oração do teu filho, renova ele, restaura ele. Eu orei por 6 meses e parece que Deus não ouviu minha oração, mas uma oração em 3 minutos do nosso irmão Wendel, Deus me colocou de pé e me renovou, porque às vezes, mesmo tendo uma palavra divina, nós precisamos de uma atitude humana. Vou repetir: às vezes, tendo uma palavra divina, nós precisamos de uma atitude humana. E talvez tenha alguém do seu lado agora que precisa de sua mão. Estenda a mão para ele e profetiza na vida dele. Você vai permanecer de pé. Mas se você faça isso, você vai permanecer de pé. De pé. O que Deus te deu, ninguém vai tomar. O que Deus vai repetir, o que Deus te deu, ninguém vai tomar. O que Deus te deu, ninguém vai tomar. O que Deus te deu não é momentâneo nem passageiro. O que Deus te deu é duradouro e eterno. Vai acontecer. Glória a Deus. 3. Vem para o meio. Primeira palavra é de pé. Segunda palavra, permaneça de pé. Terceira é: vem para o meio. Espera, gente, espera. Vem pro. Por que Jesus não operou um milagre na vida dele, ele estando lá no canto? Por quê? Jesus não poderia operar um milagre na vida dele lá no canto? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer operar um milagre na sua vida. Mas se você não estiver disposto de mudar de geografia, você vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo. Existem coisas que Deus vai fazer na minha vida, mas para que isso aconteça, eu preciso ter coragem suficiente para abandonar a geografia onde estou. É por isso que Deus falou com Abraão: sai da tua geografia. Porque na tua geografia, eu não posso fazer aquilo que eu preciso fazer. A sua geografia te limita. Eu vou repetir: a sua geografia te limita. Fica com raiva de mim? Não. Deixa um puxadinho de mamãe. Vai cuidar da sua vida. Sai da casa da tua mãe. Vai arrumar um lugarzinho para você, vai. Mamãe, deixa ele ir. Já está com 45, ainda está aí pedindo leitinho ainda de manhã com Todd. Manda esse homem tomar vergonha na cara. Você não entendeu que a sua geografia tem dado para ele aquilo que ele não precisa? Existe geografia que nos limita. E desculpa, porque ontem Deus me mandou mudar o meu discurso. Montes Claros é grande demais para a gente pensar tão pequeno. Eu vou repetir de novo: Montes Claros é grande demais para a gente pensar tão pequeno. Vou repetir de novo: Montes Claros é grande demais para a gente pensar tão pequeno.
Porque o meu discurso sempre foi que Montes Claros era grande, mas as pessoas pensavam de uma forma pequena. Porque pensava que Montes Claros pensa que Montes Claros ainda se chama Arraial das Formigas, não é mais Arraial das Formigas. Montes Claros cresceu. E um detalhe importantíssimo, aquilo que nós não temos, não tem percebido aqui, os de fora têm percebido. Está vindo gente de fora para explorar o que é nosso. Então chegou a hora da gente explorar o que é nosso, porque nós estamos aqui há mais tempo. Então Montes Claros é grande demais para você pensar tão pequeno. A pergunta que faço, se o Montes Claros é grande, por que eu estou pensando pequeno? Não se escandaliza com o que eu vou dizer. Terra boa é terra de gigante, terra perigosa, terra de anões. Por quê? Porque o anão faz com que você só pense um pensamento limitado, que você só olhe para baixo. E talvez você está em terra de gigantes, mas está andando com anões, com pessoas que não conseguem fazer com que você enxerga no seu potencial, para que você viva o que Deus quer que você viva. Então faça uma leitura e veja quem são as pessoas que te cercam. Faça uma leitura e faça essa leitura rápida e veja quem são as pessoas que te cercam. Pastor, é porque eu não consigo. Fica aí que não consegue. Fica aí. Existem ambientes que não são saudáveis. Ambientes que vai apontar sempre para a sua deficiência. Mas por detrás de uma deficiência, existem eficiências que precisam ser exploradas. E talvez Deus vai usar alguém para mostrar para você aquilo que você nunca enxergou. Sai, vem para o meio. Imagina o percurso da ponta onde que ele estava até chegar no meio. Todo mundo olhando para ele e focando na sua deficiência. Aí Jesus coloca ele nu. Deus coloca ele nu. Por quê? Da mesma forma que a sua deficiência por muito tempo foi motivo de chacota. Da mesma forma que o seu relacionamento por muito tempo foi motivo de chacota. Ele vai operar um milagre e todos verão que Deus, glória. Quem acredita nisso daqui, por favor? No meio de todo mundo. Não peça para Deus te tirar, mas saia de onde Deus te mandou sair. Porque quando você estiver no lugar que Ele queira que você esteja, vai ser na frente de todo mundo. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor, no seu tempo, o exaltará. Está vindo uma exaltação de Deus para alguém nessa manhã de hoje. Eu vou repetir uma vez mais, está vindo uma exaltação de Deus para a vida de alguém na manhã de hoje. Quem acredita nisso daqui? E vai ser no meio de todos os que viram a sua deficiência, eles verão a sua restauração. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta-te e fica em pé no meio, levantando e levantando. E levantando e ficando. Pastor Léo, o que esse moço precisava? Esse moço só precisava de uma coisa, Adriana. E é tudo que você precisa, de uma palavra. Esse moço, ele só fez o que fez porque ele recebeu uma palavra. E a palavra que ele recebeu não foi uma palavra humana, foi uma palavra divina. É por isso que você precisa ter essa convicção no seu coração. Se você carrega, não te mandei eu, fique em paz, vai dar certo.
Quando? Não sei. Mas quando você estiver pronto, maduro o suficiente para administrar coisas grandes, Deus vai colocar na sua mão. Você me ajuda, por gentileza? O que foi que Deus falou com você? Você pode, não precisa me responder. O que foi que Deus falou com você? Qual é a palavra que Ele te deu? Não estou perguntando quando. Estou te perguntando qual. Porque independente do tempo, a palavra continua viva e vai se cumprir na sua vida. Eu queria que você se lembrasse da promessa que Ele lhe fez. Eu queria que você se lembrasse da promessa que Ele fez. Eu tive 2 ordens de Deus para mudar de geografia 2 vezes. A primeira em 2002, por não suportar mais a prova em São Paulo. Você sabe o que é? Dá 3 horas da tarde, não tem nada para comer, e você achar um pé de abacate, pegar abacate verde. Peguei abacate verde, apertei o abacate para amolecer e dei para os meus filhos. Aquilo amarga pior do que fel. E eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu não dou conta de ficar aqui mais não. Mas eu queria que o Senhor falasse comigo, porque eu não posso sair daqui sem uma ordem do Senhor, porque independente da prova, eu prefiro ficar num ambiente que o Senhor quer, sendo provado pelo Senhor, do que ir para um ambiente que eu quero. E eu me lembro que eu fui para a casa de Célia, e quando eu cheguei lá, gente, a letra da música é: espere só mais um pouquinho. Se a prova está doendo, se a prova está apertando, espere mais um pouquinho. Eu saí de lá com misto de sorriso e de choro. Choro porque Deus mandou esperar um pouco mais, e de sorriso porque Deus falou comigo. O tempo passou de novo, eu fiz a mesma oração, disse: Senhor, eu vou na casa de Célia de novo. Fale comigo, eu não aguento mais ficar aqui. E quando eu fui chegando no portão dela, parece que de propósito ela aumentou o som. E quando ela aumentou o som, a letra da canção: aonde tu fores, contigo eu irei. Voltei para dentro de casa e disse: Devian, prepara as malas, vamos voltar para Montes Claros. Deus falou comigo que Ele está comigo. E ano passado, quando Deus disse para mim que receberia um convite para sair do país, ou está achando que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez? Somos daqui, mas a nossa cabeça está nas nações. Estados Unidos nos espera. Prepara o coração. Aproveita e já vai tirando o seu visto americano, porque você vai visitar a nossa catedral lá em Jacksonville, para a glória do Senhor. É só um tempo. Estou dizendo para vocês, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo, Felipe. E eu sei o que Ele falou comigo. E Ele me traz aqui hoje para fazer a pergunta para você: o que foi que Ele falou com você? Qual foi a promessa que Ele lhe fez? Vem para o meio. Porque talvez você se esqueça daquilo que Ele falou, mas Ele não se esquece jamais. E Ele vai fazer o que Ele tem de fazer no meio daqueles que você foi humilhado, humilhada. Eles verão a glória de Deus. Vem para o meio. Versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estenda a tua mão. Me ajuda aí, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. E ele... O que foi que Deus fez? Eu posso fazer uma pergunta para você aqui? Deus fez alguma coisa nova na vida dele? Fez. Deus devolveu a antiga.
deu nada novo. Eu disse, vamos dar uma nova mão. Não. Uma mão direita. O Senhor está dizendo assim, você vai voltar a fazer aquilo que um dia você fez. Você vai voltar a produzir como um dia você produziu. Você vai voltar a sonhar como um dia você... Porque eu não preciso te dar nada novo. Eu só preciso restaurar o velho. E quando o velho for restaurado, aí você vai viver uma coisa nova que você nunca viu. Quem está entendendo aqui? Prepara para uma grande restauração de Deus sobre a sua. Eu vou repetir de novo. Prepara para uma grande restauração de Deus. Oh, glória, prepara para uma grande restauração. Tem uma canção, o pastor Léo gosta muito, que é um deserto infindável, mas pensa uma música bonita. Lembra de onde? Você se lembra? Onde? Lembra, Célia? De onde foi que Deus te tirou? Lembra o que você passou? Você acha que Deus, Adriana, permitiu que você passasse tudo que você passou para simplesmente deixar você na situação que está? Finalizo. Tem dia. Finalizo. Quantos pais nós temos aqui? Pai, mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua filha ou o seu filho sonha ter uma bicicleta. Sonha ter uma? Você teria coragem de pegar sua filha ou seu filho, levar na loja de bicicleta, mostrar para ela a bicicleta dos sonhos dela ou a bicicleta dos sonhos dele e depois voltar para casa sem dar para ela a bicicleta que ela tanto sonha? Você teria coragem de mostrar para sua filha um presente, mostrar para ele, mostrar para ela, se você não tem intenção de dar? Não, com certeza. Você é melhor do que Deus? Ou você acha que Deus te mostrou o que mostrou, sem intenção de te dar? Tudo que Deus te mostrou, Deus só te mostrou porque Ele tem intenção de te dar. Então por que Ele não me deu ainda? Porque você ainda não tem maturidade para andar de bicicleta. Mas a bicicleta está vindo aí. Quem acredita nisso daí? Está vindo aí aquilo que Ele te mostrou. Eu vou repetir, está vindo aí. Mas antes de vir, Ele precisa restaurar o homem que um dia sonhou, a mulher que um dia sonhou. Eu queria que, se tiver alguém, se não tiver, por favor, não faça isso, mas se tiver alguém que você tenha liberdade para segurar na mão dele, segure. Se tiver liberdade para abraçar ele, abrace. Se não tiver liberdade para isso, não faça. Mas se tiver, segure na mão dele, na mão dela, abrace ele ou abrace ela. E eu queria que você falasse para ele: Deus está devolvendo o que você perdeu. Vai. Deus está devolvendo os seus sonhos, os seus projetos. Deus está devolvendo. Oi, vai. São 3 comandos. O primeiro, levante. O segundo, fique de pé. E o terceiro, vem para o meio. São 3 comandos. Primeiro, fique de pé. O segundo, permaneça de pé. O terceiro, vem para o meio. Porque Ele vai fazer na frente de todo mundo. Oh, Ele vai fazer na frente de todo mundo. Eu vou repetir, Ele vai fazer na frente de todo mundo. Aquele que tentou explorar a sua deficiência,
vai ter que ver a glória de Deus manifesta sobre a sua vida. Aquele que está descendo para a sua ruína, para a sua queda. Ei, a mão do Eterno está vindo em sua direção na manhã desse dia. Oh, Espírito Santo, vem com teu poder. Ergue quem precisa ser erguido por ti. Oh, levanta quem precisa estar de pé. Conduz aquele que precisa ser conduzido. Renova o que precisa de renovo. Cura o que precisa de cura. Restaura o que precisa de restauração. Mas faça um milagre na manhã desse dia, Espírito Santo. Oh, aonde tiver um homem ou uma mulher, um Deus grande e poderoso, faminto pela tua palavra, toca na vida dele, toca na vida dela, levanta ele, levanta ela, meu Deus, sustenta ele, sustenta ela. Faça com que o teu nome, faça com que o teu nome, faça com que o teu nome seja glorificado. Eu te abençoo nesse 15 de novembro e profetizo sobre a sua vida a glória nesta última casa já é maior do que a primeira. Repito uma vez mais, a glória desta última casa já é maior do que a primeira. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Aqueles que acreditam, digam amém. Amém. Glória a Deus.